A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro. Você está no curso de liderança na disciplina Seitas e Heresias. E este é o quarto AVA da aula dupla 1, que é a aula 1 e 2. Então nós estamos a iniciar agora a segunda aula, de fato. Então a primeira aula foi bem conceitual, ainda nós vamos continuar no aspecto conceitual, mas já vamos começar a fazer algumas abordagens um pouco mais práticas. Vamos primeiro considerar que dentro do estudo de seitas, quando um grupo é considerado seita, normalmente na igreja, é um grupo que saiu da igreja. Então é muito comum para nós, a nossa análise de seitas está dentro do ambiente de grupos próximos de nós, ou grupos que nos afetam. Então, existe um estudo bem amplo de seitas, até de grupos de outras religiões e tudo. Nós poderíamos abordar isso, mas não é o nosso caso específico. A gente até cita aqui, mas o que nós estamos mais preocupados é com o dia a dia, né? Então, é aquele grupo que estava próximo, ou que está próximo de nós, ou dos membros da igreja que nós participamos. E podem ser grupos que se dizem cristãos e não são cristãos. Ou até são cristãos, mas que estão com algum tipo de heresia perigosa que pode vir a desviar o cristão, até afastá-lo do Senhor Jesus. Esse é o nosso ponto de vista mais preocupante. Como, por exemplo, seguidores de William Brahman, ou de Philippe Cacul, ou do mormonismo, né, ou do munismo, né, do reverendo Moon, que já estão no nosso meio. Ou mesmo seguidores do messianismo africanista, como os toquistas e os quimbanguistas, que acreditam no Deus negro. Então, esses são aspectos, por exemplo, de sincretismo religioso, com aceitação de coisas que são da feitiçaria dentro da igreja, até de hábitos feiticeiros dentro da igreja. Por exemplo, tem pessoas que estão dentro da igreja, mas ainda continuam usando alguns amuletos para se proteger do mal, ou dos espíritos, dos ancestrais. Isso tudo está dentro da igreja, mas tem que ser retirado, porque isso não é bíblico, isso é uma mentira. Agora, um aspecto que nós queremos começar aqui nessa AVA a considerar é que quando nós temos um grupo que a gente chama de seita, que é um grupo que saiu do nosso meio, nós temos muita dificuldade de evangelizar essas pessoas, esses adeptos. É o caso dos testemunhos de Jeová, que saiu de nós, que usa a Bíblia, apesar de usar a Bíblia de forma distorcida, até fizeram uma tradução da Bíblia errada, né, que é a tradução do Novo Mundo, em que eles tiraram palavras gregas, né, que tinham significado, que levava a Jesus. Por exemplo, na tradução do Novo Mundo, dos Testemunhos de Jeová, fala que Jesus era um filho unigênito do Pai. Ele não era um filho, ele era o filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. E eles falam um filho. Então é uma tradução errônea que vai levar a uma heresia. Agora preste atenção. Quem está nesses grupos, a gente tem dificuldade de evangelizar. Por quê? Porque os adeptos já têm uma consciência religiosa forte. Segundo, porque o adepto conhece os erros da igreja. Muitos desses que saíram de nós, eles conhecem os erros da igreja e usam isso contra nós. Para quê? Porque são proselitistas. Querem tirar pessoas de dentro da igreja. Os adeptos, um terceiro ponto que é difícil evangelizar, é que os adeptos já têm uma ligação muito forte e muitas vezes têm vergonha de reconhecer que estão errados. Agora, o que nós vamos fazer com essas pessoas? Desistir? Nós não vamos evangelizar os testemunhos de Jeová, os mormons, ou os grupos que estão em erro e que são considerados por nós seitas heréticas? Vamos chamar assim, que eu acho que fica mais contextualizado, né? Uma seita herética que saiu do nosso meio. Nós não vamos evangelizar eles, nós vamos deixar eles ir para o inferno?
Ah, mas eles saíram de nós. Mas será que todos saíram? Será que muitos não foram convertidos lá? Nem foram de nós? Será que não são os filhos já dos heréticos, vamos assim dizer? E mesmo que os sejam heréticos, será que eles não merecem uma oportunidade? Agora, sem dúvida, você precisa de estar preparado para conversar com essas pessoas. Se você não está, procure na sua liderança local se preparar para não ser enganado, porque muitas vezes eles são muito hábeis e são até treinados para te enganar. Na Bíblia, nós já vimos que seitas eram divisões do judaísmo, como uma religião. E isso passou para a própria ciência em si, né? E o cristianismo foi o início de uma seita judaica. Você sabia que no início o cristianismo era considerado os nazarenos? Nós éramos considerados uma seita do judaísmo pelos romanos? Mas depois é que foi distinguido como uma religião diferente do judaísmo, apesar de que o judaísmo seria a base do cristianismo, né? Mas eu queria também chamar a atenção, antes de terminar essa ava, que quando nós analisamos seitas, nós analisamos dois aspectos. Então são os aspectos analíticos para se estudar o que é seita. Primeiro é o aspecto teológico e o segundo é a praxis de conduta. O aspecto teológico é considerar doutrina na Bíblia. Esse é o que normalmente nós fazemos, ok? É verificar um grupo e ver a doutrina dele. Pega o manual de doutrina e vê o que eles creem. Está de acordo com a Bíblia? Não está de acordo com a Bíblia? E preste atenção, muitos de vocês, alunos, se não todos, têm tido acesso à internet. E ouvem qualquer tipo de pregador. E eu digo para você, cuidado. Quando você ouvir um pregador, você tem que ver a origem dele, de que igreja ele é, o que ele acredita. Vá na internet, pesquise ele, pesquise a igreja dele. Não vá ouvindo qualquer coisa. Se você tem dúvida, peça ao seu pastor. Na verdade, eu aconselho você, antes de começar a ver, perguntar ao seu pastor, porque ele já deve conhecer alguma coisa sobre isso. E se ele não souber, ele vai pesquisar para te ajudar. Porque o que tem hoje de mentira, de heresia dentro da internet é todo tipo de heresia. Então você tem que fazer uma análise. Você não pode receber tudo. Ah, porque ele fala muito bem, olha a bênção. Porque... não fique emocionado achando que é o Espírito Santo, não. Só porque tem um marketing maravilhoso, músicas lindas. Não faça isso. Dependa do Espírito Santo, veja na Bíblia e esteja junto com a sua igreja, o seu pastor. Então, o primeiro aspecto, sem dúvida, da análise em si, é o aspecto teológico. Mas tem também da ciência da religião, o aspecto de conduta ou de praxis. É quando consideramos as características sociológicas e psicológicas. Esse aspecto eu vou dar para vocês, de uma forma geral, uma abordagem para poder se fazer uma análise de conduta. A igreja, por anos, só considerava o aspecto teológico, no caso, a heresia, né? Então a igreja... E é o que basicamente a gente faz. Mas assim, o que é heresia? Heresia, basicamente, é um erro bíblico, né? Então é a doutrina errada. Alguém terá que analisar e estabelecer se é ou não uma heresia. Então, seja você, seja o líder na sua igreja, alguém vai ter que estabelecer isso. Na Idade Média, a igreja não tinha nenhum tipo de tolerância ecumênica como hoje. Na verdade, nunca houve, como hoje, uma relação entre igrejas cristãs de forma tão cordial, seja no nível geral, seja no nível evangélico. Agora, para analisar de forma teológica, a igreja tem que ter o seu manual de doutrinas. E você tem que conhecer ele, estudar ele, para não ser enganado por qualquer vento de doutrina. Hoje a proposta científica tem analisado a praxis, ou seja, a conduta. Nós temos muitos estudos de grupos religiosos com até condutas perigosas. E temos muitos estudos de grupos que são considerados seitas, mas seitas perigosas. Isso não significa que são heréticas, apesar de que
praticamente todas que são perigosas são heréticas, quando vem de origem cristã, né? Porque a conduta cristã é uma conduta que não é perigosa, é amorosa, é cheia de justiça. Mas quando a conduta cristã começa a ser pervertida, ela começa a distorcer o grupo cristão, que pode até chegar ao ápice de se tornar um grupo herético. Por exemplo, tolerando o pecado. Como, por exemplo, um líder religioso tolerar a impureza sexual dentro da igreja, ou a mentira, ou roubo, ou suborno, como muitas vezes as gasosas fazem. Mas, em geral, você irá considerar mais o aspecto teológico que o científico, ou seja, o sociopsicológico. Hoje, nós temos muitos livros atuais, quando falam de seitas e heresia, é muito comum usar o aspecto sociopsicológico para analisar uma seita. Mas, e até é bom que você tenha o conhecimento disso para você saber distinguir a diferença entre uma análise teológica e uma análise científica ou sociopsicológica. Então, isso é importante que você entenda, porque se você pegar livros para estudar seitas e heresias, você tem que entender que muitos desses livros já têm uma abordagem não doutrinária, mas uma abordagem mais no nível sociopsicológico, mostrando como que esses grupos são perigosos. E são grupos que têm uma conduta anticristã ou não cristã, ou pior ainda, né? Uma conduta violenta, uma conduta maldosa, cruel, satânica até. Né? Então, são aspectos de um estudo sociopsicológico. Nós vamos dar algum entendimento para você para isso. Mas, sem dúvida, você vai ter toda essa abordagem nessa disciplina para você estar preparado para fazer uma análise usando o seu manual de doutrinas quando você ouvir uma doutrina diferente. Você vai ouvir uma doutrina diferente, vai pegar o seu manual junto com a Bíblia Sagrada e vai fazer uma análise. E, se possível, com a sua liderança. Né? Seja o seu pastor ou os líderes estabelecidos na área de ensino da sua igreja, para que você não entre no engano. Porque lembre de uma coisa, aquele que pensa que está de pé, ore para que não caia. Aí eu nunca vou cair, pastor, professor, nunca. Não pense assim. A Bíblia diz que a gente tem que orar para não cair. Significa que existe a possibilidade de ser enganado. E cada dia que passa, quanto mais próximo da vinda de Jesus, a Bíblia diz que o tempo seria abreviado para que as pessoas fossem salvas, senão não seriam salvas. Tamanho é o engano que está a ser construído nesse mundo. Porque esse mundo jaz no maligno, é o que a Bíblia diz. Então fique atento, preste atenção e não seja enganado. Né? E considere esses dois aspectos, né? Na análise de uma seita, que é o aspecto teológico e o aspecto sociopsicológico ou científico da análise de um grupo de seita. É claro que, do ponto de vista cristão, o principal é o teológico, ou seja, o doutrinário. Mas aí, quando você vê um grupo que você considera herético, comece a fazer análise sociopsicológica. Você vai ver que, basicamente, ela bate. Né? Eles estão seguindo essa conduta perigosa, porque eles se desviaram da verdade. E quem se desvia da verdade entra na mentira. E na mentira, o pai da mentira, a Bíblia diz que é o diabo. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Seitas e Heresias do curso de Liderança. Amém.